lançar a rede, sobre nós lançarmos a rede. Olha só o texto de João 21:6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Os discípulos estavam pescando e Jesus estava na praia e eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus fala para eles: olha, vocês têm alguma coisa aí de comer? E eles falam: não, nós não pescamos nada. E Jesus diz para ele: lance a rede do lado direito do barco e veja o que vai acontecer. E eles obedeceram, eles fizeram e pegaram muitos peixes. Em outubro desse ano, nós tivemos, eu e a Rose e a minha sogra, nós tiramos uns dias de folga e pudemos ali descansar um pouco. Eu gosto muito de estar na praia, de ficar olhando o mar, de ficar olhando o que está acontecendo ali no mar, os pescadores, as aves. Eu fico observando, e agora no dia 18 de outubro, quando nós estávamos lá, eu comecei a observar os pescadores na praia. Eu comecei a dar atenção àquilo, o que eles vão fazer. Para mim, o pescador pescava era cedo, né, de madrugada. Mas aí eles começam a preparar e a tirar o barco, e a colocar o barco dentro do mar. E de repente eles começam a soltar a rede, vão soltando a rede, até soltar toda a rede. E uma coisa que é interessante, quando eles estão lançando a rede, eles acreditam que vão pescar, que vão pegar peixe. Eles não sabem se isso vai acontecer, e nem quantos peixes eles vão pegar. Mas eles têm fé. Eles têm fé que eles vão lançar a rede aquele dia, e a gente vê eles conversando, e eles dando risada, e eles brincando um com o outro lá. Às vezes um chama a atenção do outro, mas eles lançam a rede. Era bem à tardezinha, assim, quando eles começaram a lançar a rede. E a expectativa deles é de pegar bons peixes. Peixes que sejam vendável, que eles possam vender e tirar o lucro deles e dividir entre eles. Peixes que agradem as pessoas, né, ali. E eles não sabem nem quanto, nem se vão pegar alguma coisa. Agora, uma coisa é de admirar no pescador. É igual agricultor. Não importa se a noite passada foi ruim de pesca. Não importa se a noite passada eles não pegaram nada. No dia seguinte, eles lançam a rede com fé, acreditando que vão conseguir pegar alguma coisa. E assim eles fazem dia após dia. Assim eles vão fazendo todos os dias. Todos os dias eles colocam a fé deles em ação. Todos os dias eles tentam trazer peixes, todos os dias. Às vezes um dia estão cansados, às vezes um dia está meio doente, mas eles todos os dias eles lançam a rede. As perguntas que nós precisamos responder, a primeira que eu preciso responder, e aí é eu, você, né? Quantas vezes eu estou entrando no mar? Porque para pescar lá no mar, tem que entrar no mar. Para pescar com a rede, grande quantidade, obrigado, tem que entrar no mar. Tem que lançar a rede. Quantas vezes eu estou lançando a rede? 2023, estamos hoje no último dia, o último culto. Quantas vezes você entrou no mar esse ano de 2023? Quantas vezes você lançou a rede? Quantas vezes nós fizemos isso? E quando nós passamos por pessoas, quando nós olhamos as pessoas, quando nós encontramos com pessoas, seja no trabalho, seja na rua, quando você passa em bares e você observa lotado, quando você vê um store de um amigo seu, dentro de uma festa, e aquilo lotado de gente, aquilo calor, que eles não estão nem aí com o calor, mas está lotado de gente, eles estão lá, pulam a noite inteira. Quantas vezes nós olhamos para essas pessoas e sentimos amor por elas, nos importamos com elas,
Quantas vezes elas são especiais? Porque, queridos, quando nós olharmos para as pessoas aí fora, no mundo, em qualquer lugar onde você estiver, essas pessoas são especiais para Deus. Deus ama elas, por isso que Deus deu o seu Filho para morrer por elas. Não foi só para nós, não foi só por nós. Deus deu o seu único Filho para morrer e salvar aquele que estava perdido. Nós encontramos, mas muitos outros ainda não. Deus ama cada uma dessas pessoas. Deus se importa com elas. Deus continua amando elas, queridos. Deus continua se importando. E não se esqueça que a sua vida, a minha vida, é feita de escolhas. Quais as escolhas eu fiz durante esse ano? Quais redundaram em coisas boas, em vitórias? Ou quais delas foram más escolhas e eu tive decepções, desilusões, eu tive situações que eu poderia ter apagado a minha vida? Quais delas? O que nós estamos fazendo? Quais as escolhas que nós estamos tomando? As escolhas certas ou as escolhas erradas? Porque o que você escolheu hoje vai determinar o seu amanhã. O que você escolheu ontem vai determinar o teu hoje. E depois, lá na frente, não adianta você falar: ai, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia, Ele já teve. A misericórdia dEle foi revelada na cruz do Calvário, por você, por mim, por todos nós. O que eu escolhi vai determinar. Graças a Deus, queridos, eu estava num relacionamento antes de casar, antes de conhecer a minha esposa, eu estava num outro relacionamento. A pessoa era uma pessoa boa, honesta, mas não era a pessoa que Deus tinha para mim. Se eu tivesse escolhido errado, porque sou eu que vou escolher, Deus não vai escolher por mim. Deus mostrou, a escolha é sua, e eu escolhi bem, graças a Deus. Graças a Deus, escolhi bem. 31 anos agora em janeiro, dia 23 de janeiro, 31 anos nós estamos juntos, e cada dia é melhor, cada dia ela está mais linda, cada dia ela é mais abençoada, cada dia ela puxa mais minha orelha, por isso que a orelha vai crescendo da gente, viu, irmão? O homem cresce a orelha, de tanta esposa puxar a orelha da gente, viu? Mas a gente vai acertando, a gente vai melhorando, a gente vai se tornando melhor. Mas se eu tivesse escolhido errado, mas o meu coração manda, o coração do homem é enganoso, mas o coração que teme ao Senhor e obedece ao Senhor, entende completamente. Agora, a escolha é sua, o que você vai ficar? Você vai ficar só olhando os pescadores pescar peixe? Você vai só lançar, ou você vai lançar a sua rede também? Ou você vai ficar observando, sabe, de uma forma, às vezes a gente se torna tão apático, tão sem graça, assim na nossa vida cristã, que nós passamos só a ser observadores. Vamos lá e olhamos os peixes dos pescadores, e fala, que legal. Gente, é legal quando você chega lá, os caras estão trazendo aqueles peixes, tirando da rede, e você começa a observar, puxa vida, que peixe legal, mas não fui eu que pesquei. Foi eles. Então, queridos, nós precisamos fazer esse balanço de final de ano, de administrar, de olhar e administrar o que nós fizemos, olhar o que nós fizemos e administrar a nossa vida para o que nós vamos fazer em 2024. Eu poderia estar melhor agora, no final de 2023, mas quais foram as minhas escolhas? O que eu fiz? Então, nós temos que fazer as escolhas corretas. Amados, a minha e a sua rede, como que ela está? Está encolhida, guardada, conservadinha, bonitinha, mas sem uso? Como que está a nossa rede, queridos? Será que nós estamos nos importando com aquelas almas que Deus tanto se importa, que Deus tanto ama,
que Deus deu o seu Filho para morrer por cada um deles, que Deus deu Jesus para salvar e libertar aquele que está perdido, aquele que precisa de salvação. E aí a gente olha o texto de Mateus capítulo 4, e esse texto serve para nós, porque ele fala para todos nós, e a palavra de Deus está dizendo assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e lhes disse, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Nós fomos chamados, queridos, pelo Senhor. Fala assim comigo: eu fui chamado. Você foi chamado. Nós não podemos nos esquivar disso. Nós fomos chamados. Pedro e André, Tiago e João seguiram Jesus, se tornaram pescadores de homens. Essa é a pescaria que eu quero fazer, queridos, em 2024. É seguir Jesus, é obedecer Jesus. É essa pescaria que nós devemos fazer. E a minha oração, queridos, é que Deus me ajude, a mim e a você, a não perder tempo, a não perder a oportunidade. Que Deus nos ajude, queridos, a não desistir. Que Deus nos ajude a ter força, a ter ânimo, a ter coragem, a ter disposição para lançar a rede todos os dias sem desanimar. A minha oração, queridos, é que todos os dias nós possamos desfrutar e ver o agir de Deus quando nós lançamos a rede. Essa tem sido a minha oração. Eu tenho pedido a Deus para que eu possa cumprir o propósito dEle, para que eu possa fazer aquilo que Ele tanto deseja, para que eu possa fazer e alcançar aquelas pessoas que Ele tanto ama, que Ele tanto se importa. Aí esse é o papel do pastor, é papel de todo aquele que tem Jesus no coração, de todo crente em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, querido. Que nós possamos em 2024 lançar a rede, queridos, e possamos trazer muitos peixes dos quais Jesus se importa, Jesus ama. E só você olhar do lado, o mar é grande e cheio de peixes. Olha do lado da sua casa, da sua família, você vai ver. Está lá. Os peixes só saem da água quando a gente vai pescar. Só sai da água se nós formos lá. E eles precisam disso. Agora, o que é lançar a rede, queridos? Usando aquele texto de João 21:6. E pode deixar o texto na tela, por favor, tá, Breno, por favor. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. O que é lançar a rede? Lançar a rede é ouvir a ordem e crer. O que Jesus estava dizendo? Lance a rede do lado direito do barco e veja o que acontece. Lançar a rede não é simplesmente jogar, você precisa ouvir a ordem e crer nessa ordem. E crer que vai acontecer. E crer que Deus vai abrir, sabe, e vai trazer os peixes ali. Mas você tem que ir até lá. Não é a gente ficar esperando os peixes vir, eu tenho que ir onde eles estão. O que é lançar a rede, queridos? Além de ouvir a ordem e crer, é obedecer, é obediência à ordem.
Jesus deu uma ordem para eles: lancem a rede do lado direito do barco, e eles obedeceram, eles fizeram o que ele disse. Você tem obedecido a ordem? Você tem obedecido? Lá em Mateus 28, versículo 19, diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Isso é lançar a rede. Isso é fazer com que as pessoas se tornem discípulos de Jesus. E nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer realmente, sabe, esse histórico de 2023 e os planos e projetos de 2024. 2024 eu quero trocar de carro, eu quero reformar a minha casa, eu quero uma casa, eu quero um carro novo. 2024 eu quero isso, mas e o propósito? E o ID? Onde que ele está em 2024? Procura lá. Como que eu faço? Certo? Eu preciso ouvir, eu preciso crer na ordem, eu preciso obedecer. E eu preciso, queridos, desfrutar da ordem com alegria. Olha só, depois que eles fizeram o que Jesus tinha dito, de repente, havia tanto peixe na rede que eles não conseguiam puxá-la. Eles desfrutaram de ter ouvido, de terem crido, de terem obedecido, e agora eles estavam com as redes cheias. Eu poderia fazer esse ano uma mensagem de vitória em 2024. Em 2024 você vai fazer isso, você vai acontecer isso com você e aquilo. Mas pode acontecer, mas se nós não cumprirmos o propósito do ID, queridos, tudo o resto será resto. Quando nós cumprimos o propósito do ID, o resto ajunta com tudo isso e se torna bênção nas nossas vidas. Então, amados, é muito importante nós fazermos isso, nós entendermos a ordem do Senhor. E aí, quanto tempo eu devo ficar, e quando eu estava lá na praia olhando os pescadores, né, e eles lançaram a rede, de repente eles saíram todos do mar, puxaram o barco. Falei, mas e agora? Será que eles vão puxar a rede agora? Será que já está cheia a rede? E aí o que eu observei? Eles pegaram a rede, puxaram, amarraram a rede, pegaram o barco, tiraram o motor, limparam o barco, guardaram os remos, prepararam tudo o que eles usam para a pescaria. Nós precisamos preparar tudo que nós temos para essa pescaria em 2024, queridos. Temos que preparar o nosso coração, temos que preparar a nossa vida, temos que nos preparar espiritualmente, temos que nos preparar financeiramente, temos que nos preparar emocionalmente, temos que nos preparar. Nós temos que cuidar, queridos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós possamos ir e lançar a rede. Nós temos que cuidar disso. E o tempo, queridos, ele está muito corrido, muito rápido, passando depressa demais. Quantas vezes você já ouviu agora, nesse finalzinho de ano, puxa, já está no final do ano. Quantas vezes nós falamos isso? Hoje é o último dia, gente, do ano. Quantas vezes nós ouvimos isso e falamos isso e realmente o tempo está assim, querido. Nós não temos tempo para perder. Não temos tempo para perder com bobeira. Nós não temos tempo para perder com ressentimento, com dor de cotovelo. Nós não temos tempo para perder, queridos, com o que disseram, com o que deixaram de dizer. Nós não temos tempo para perder com o que falaram de mim, que falaram da minha família, que falaram da igreja. Nós não temos tempo para perder do que estão falando de Jesus. Não temos tempo para perder. Nós temos que preparar o barco, preparar os utensílios, nós temos que preparar a rede para lançar.
podemos perder tempo com bobeira, não, gente. Ai, mas estão falando mal de mim, é porque você é mal mesmo. Você não é bom, gente. Falando mal de mim. Fala, rapaz, ele está certo, eu sou ruim mesmo. Se não for a graça, a misericórdia de Deus na minha vida, querido, estou perdido. E a gente fica, falaram mal de mim. Eu fico, queridos, eu estou falando dos outros, não, estou falando de mim. Ai, falaram mal, olha só, eu tento fazer tantas coisas. Não, mas é que eu sou mal mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Sabe, queridos, quando falam mal da gente, não falaram tudo ainda, tem mais coisa ainda. Então, queridos, o que nós vamos ficar perdendo tempo? Será que nós vamos deixar passar mais um dia? Mais uma noite? Será que nós vamos jogar a rede e largar ela lá? A Deus dará? Se você jogar a rede, queridos, e largar lá, os peixes vão morrer. Se você jogar a rede, esperar o outro dia, o tempo certo de puxar. E qual que é o tempo certo de puxar a rede, queridos? É o tempo de você ouvir e obedecer a Deus. Você tem que ouvir, crer e obedecer a Deus. E se você puxar no tempo errado, você perde. Se você puxar muito afoito a rede, você perde o peixe, pode rasgar a rede. O peixe pode pular para fora, que não era para pular. E ainda acontece outra coisa, eu estava observando lá, tinha um barco mais distante assim, fazendo o mesmo serviço, tinha esse mais perto e outro mais distante, e eu estava observando, as aves, estão lá, quando chega, as aves de vez em quando você via assim, subia, roubando os peixes, quando você lança a rede, queridos, tem gente que vai querer roubar os peixes. Tem coisa que você não tem o que fazer. Os pescadores deixam lá, né? Então nós temos que pegar, queridos, lançar, cuidar dos equipamentos, mas lançar no tempo certo. O tempo certo sempre será o tempo de você ouvir, crer e obedecer. Esse é o tempo certo. Mas, pastor, eu passei o ano inteiro e Deus não falou nada comigo. É que você não ouviu Deus. Você não foi para a palavra. Porque se você tivesse ido no primeiro dia de 2023, nós teríamos lançado a rede. Porque Ele estava dizendo. Mas, pastor, se eu começar no primeiro dia de janeiro de 2024, o que Deus, eu vou começar lendo a Bíblia, o que Deus vai falar comigo? Deus vai falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Está falando, está vendo? A vida começou. Algo novo começou. Eu sou parte disso. Eu não posso deixar de cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou. Deus está falando com a gente, queridos. Deus está falando. Então é importante, queridos, você lançar a rede, você se conscientizar disso. Você se conscientizar, mas pastor, a minha vida está torta, então endireita ela. Jesus, eu quero que endireitar a minha vida em 2024 de uma forma sobrenatural. Vamos consertar a nossa vida, gente. Vamos pôr no prumo. Vamos pegar a Bíblia é o nosso prumo, né, gente? Pega a Bíblia e põe ela assim. Aí a hora que você põe assim, o prumo que é a Bíblia, você vê que a Bíblia está assim e você está assim. Ou então eu tenho que aprumar, tenho que chegar perto. Chega mais perto da luz, começa a ver a sujeira, começa a tirar a sujeira. Tem sujeira que você vai dar conta de tirar. Tem sujeira que você vai ter que falar assim, Espírito Santo, tira. Porque eu não dou conta não. Se eu for mexer nesse trem aí, vai ficar mais fedido. Se eu for mexer nessa sujeira aí, capaz de eu ficar mais sujo ainda. Então me ajuda a tirar essa sujeira. Porque, queridos, 2024 nós precisamos estar limpos para lançar a rede. Nós precisamos, queridos.
Nós precisamos lançar a rede perto, lançar a rede longe. Vai ter as aves de rapina tentando roubar. Sabe, você vai tocar ela, mas tem coisa que você tem que deixar e tem que permitir que Deus faça a grande obra na sua vida, para que você não desista, não pare, nunca. Que você não perca as oportunidades, não perca os momentos. Em todo lugar, onde você estiver, Deus, me ajuda, Senhor, que eu tenha uma palavra, que o Senhor me ajude, né? Ah, Deus, eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal lugar. Deus, me dá um texto para ir lá naquele lugar. Um texto bíblico, eu não sei porquê, mas o Senhor sabe. E a hora que eu chegar lá, eu vou entender. Deus, me ajuda a lançar a rede onde eu estiver. Deus, em 2024, eu quero ser a expressão da sua vontade, eu quero cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Deus, em 2024 eu vou vencer, nós vamos vencer. Ah, o problema da economia vai ser difícil, não importa, mas eu vou vencer em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu não vou perder a oportunidade, eu vou fazer as escolhas corretas, eu vou, sabe, e ó, escolha Deus, olha bem Deus, se eu fizer a escolha errada, o Senhor me dá um saculejão daqueles que eu entenda, porque às vezes o Senhor dá umas saculejadas, está meio fraca, eu não estou entendendo, Deus. Me joga no chão se for preciso, para que eu entenda que eu estou fazendo a escolha errada. Entenda e escolha fazer a escolha certa. Porque às vezes a gente faz, voltando lá, antes de eu conhecer a Rose, fazia 6 meses que eu estava orando, pedindo a Deus, Deus, se não for da tua vontade esse namoro, que o Senhor me mostra, o Senhor fala comigo. Deus falava comigo aqui, eu virava para cá. Deus falava comigo aqui, eu virava para lá. Um dia eu falei, Deus, desse jeito não está dando, eu estou me esquivando, então o Senhor me mostra de uma forma que não seja, sabe, que seja inconfundível, eu vou entender plenamente o que o Senhor deseja. E Deus fez. Não tenha medo, queridos. Porque você vai desfrutar do melhor de Deus na sua vida, quando você fizer as escolhas certas. E eu quero concluir com um texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A pescaria verdadeira, queridos, ela é eficiente, e só acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então se encha de Deus. Como que eu vou me encher do Espírito Santo? Palavra de Deus, Bíblia, 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 oração. Ontem eu escutei uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu acabei de esquecer. Nós falamos hoje cedo, amor, qual que foi, como que é? Que o Hernandes Dias Lopes, ele fica num livro lá? Ele casa com um livro. Um livro da Bíblia. E eu falei, interessante, amor, que eu estou casado ali com o Tiago, porque eu quero ser mais crente esse ano. Eu quero ser melhor, e eu quero, sabe, e Tiago, Tiago é isso, e nós vamos estudar Tiago agora em 2024. E eu falei assim, eu já li, já ouvi, eu estou lavando a louça, amor, eu ponho Tiago, eu ouço o livro de Tiago inteiro. Nós precisamos casar com a Bíblia, queridos. Mas eu não tenho tempo. Então, queridos, sinto muito. Tenho que fazer, né? Porque tempo a gente tem. A gente não escolhe o tempo. Tempo a gente tem. A gente tem tempo. Toma tereré com os outros. Como que não tem tempo? A gente tem que fazer as escolhas corretas. Fazer as escolhas certas. Nos enchermos do Espírito Santo. Para encher do Espírito Santo eu preciso de Bíblia. Eu preciso de oração. Eu preciso de jejum. Eu preciso, queridos. Eu preciso me debruçar diante de Deus e falar, Senhor, muda esse coração duro, esse coração de pedra que está aqui, Deus. Muda, Senhor, falaram mal de mim, eu sou aquilo mesmo, Senhor. Então, me ajuda a melhorar aquele trem lá.
Eu sou ruim mesmo, Deus, o Senhor é que é bom. Então vamos fazer isso, queridos, vamos nos encher de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo. Nós não temos tempo a perder em 2024. Se nós queremos vencer em 2024, não podemos perder tempo. Temos que lançar a rede. Temos que lançar a rede. Se você quer lançar a rede em 2024 de verdade, se você quer ouvir a ordem e crer, obedecer e desfrutar do que Deus quer para você em 2024, coloque a sua mão no seu coração e vamos orar. Ora comigo assim, fala: Senhor Jesus, o Senhor sabe o que eu fiz ou não em 2023? O que eu deixei de fazer, o Senhor me perdoe. O que eu fiz errado, o Senhor me perdoe. O que eu fiz que o Senhor queria, a glória é tua. Mas Senhor, em 2024, eu peço que o Senhor me ajude a me tornar um crente melhor, uma pessoa melhor. Senhor, eu não tenho tempo a perder com bobeira, com dor de cotovelo, com ressentimento. Senhor, meu coração o Senhor conhece, e a tua palavra diz que o nosso coração é mau desde criança. Então, Senhor, transforma o meu coração, enche o meu coração do teu Espírito. Senhor, eu quero fazer escolhas corretas, porque Senhor, eu quero lançar a rede, e eu quero trazer muitos peixes, que o Senhor se importa com eles. O Senhor ama, o Senhor deu o seu Filho para morrer, para salvar aquele que estava perdido. Então me ajuda, Deus, eu não posso fazer sozinho. Tem coisas que eu vou fazer, que são escolhas, e eu quero fazer as escolhas corretas, mas aquilo que eu dependo do Senhor, eu dou liberdade total, real, irrestrita, para o Senhor fazer na minha vida, no meu coração, na minha mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?